Bem-vindos a mais uma aula dos livros sapienciais. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Nós estamos com as aulas sobre os livros sapienciais. Esta é a segunda lição. E hoje nós vamos tratar do livro de Jó. A primeira lição sobre o livro de Jó vai tratar exatamente sobre isso. O problema, ou seja, a tese por detrás do livro de Jó. Por que ele foi escrito? Qual é a temática fundamental desse livro sapiencial? Bom, o livro de Jó aborda o problema do sofrimento do homem reto. Segundo uma tese muito antiga, que nós vamos encontrar em Deuteronômios 8, Deuteronômio 28, Salmo 33, Provérbios 3, nós vamos ver que existe uma tese muito antiga do castigo dos pecados do indivíduo, ou seja, que a felicidade, a saúde são parte constitutiva de uma bênção pela justiça que o homem vive. E, ao passo que as dores, os sofrimentos, a pobreza são as pagas, o castigo pelo pecado cometido. Aquela pergunta que fizeram a Jesus sobre o paralítico, Bom, quem foi que pecou para que ele estivesse assim? A resposta de Jesus, nem ele, nem ninguém. Então, é uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. Então, o livro de Jó tem como tema de fundo o problema do sofrimento do homem reto e justo, que isso incomodava o povo de Israel. Bom, se aquele homem é reto, se aquele homem é justo, ele não deveria sofrer. Então, por que ele está sofrendo? Nada, como eu digo para vocês, os livros sapienciais, a temática deles são tão modernas, ou seja, são tão atuais. Quem de nós não nesses dias que estamos passando, nesses tempos que estamos passando, não fez esse pensamento? Poxa, olha os números na mortalidade desse vírus, dessa pandemia, e a gente pergunta, mas pessoas às vezes morrem atendendo, salvando a vida de pessoas, são médicos, são enfermeiros, são pessoas que estão trabalhando, uma pessoa que está ali, está dando a vida, está cuidando da vida de outras pessoas e é tomada, a pessoa está se divertindo e é levada pela morte, então morte, sofrimento, dor, doença, está no pacotinho do mal. E é isso que a gente tem que entender dentro da dinâmica, e esse é o pensamento que o livro de Jó tem por detrás. A concepção que se impunha aos judeus pelo fato de ignorarem talvez essa visão da vida póstuma, consciente, ou seja, o judeu, no momento em que o livro de Jó é escrito, ou seja, as escolas sapienciais, elas não tinham uma visão que nós vamos ter no livro de Daniel, em outros momentos da vida de Israel, livro de Tobias, por exemplo, o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, de maneira especial 2º Macabeus, como lembro, eles já tem uma visão muito evoluída da vida pós-morte, da teologia do pós-morte. Então isso é muito. Mas no momento em que o livro de Jó é escrito, a sabedoria ainda se funda dentro desse paradigma. É um questionamento sobre sofrimento na vida do homem reto. A tese que se impunha aos judeus naquele momento, ela ainda é deficiente. Julgavam que após a morte o indivíduo perdia a lucidez da mente, ou seja, entrava num sono profundo, daí vem a questão de dormício, dormição, e encontra o adormecimento, que era feito no Sheol. E lá no Sheol, ele é incapaz de conceber e de receber alguma sanção. Ou seja, é um local de esquecimento, um local de estadia, mas que ali não existe sanção alguma no pós-morte. E isso leva eles a admitirem a retribuição do bem e do mal nessa vida. Então, se eu fui justo, tenho que receber o bem. Se eu fui injusto, tenho que receber o mal. E aí existe um problema. Isso, na prática, não é bem assim. Talvez os homens que se deram muito melhor na vida foram os homens mais injustos. E os que se deram
mal na vida, mal no conceito judaico, ou seja, não foram abençoados, são aqueles que viveram com retidão e justiça. E aí nós olhamos para a história de Israel, nós vamos ver o próprio povo de Israel como um grande exemplo de que isso não é bem assim, né? Talvez o homem que mais tenha visto essa compreensão do povo de Israel, do seu valor, José. José foi vendido pelos irmãos, foi abandonado pelos irmãos, foi traído, né? Foi enviado para uma terra estrangeira. Moisés. Grandes homens de Israel, grandes pais de Israel, se viram quase na missão de sua fé. O próprio Abraão não tem filhos, não tinha filhos. Então um homem justo, um homem que é o ponto de partida da fé em Deus, não tem filhos. Então como é isso? Como entender isso? Então, primeiro, a vida do homem deve ser compreendida no seu começo, nos seus meios e no seu fim. Ou seja, enquanto a vida há sempre esperança, né? Enquanto a vida é sempre motivo de reflexão para o outro dia, para o outro e o outro e o outro dia. Então nada é permanente, nem a bênção dada, nem a desgraça alcançada. Então tudo isso cabe uma grande reflexão. Eu me lembro que um monge amigo meu, ele contou uma historinha uma vez que era muito interessante para a gente entender o que o livro de Jó quer retratar, né? Um pai tem um filho e o filho único dele. Então, quando o menino nasceu, disseram: você é um homem abençoado porque agora você tem um filho. E o filho foi crescendo e assim se tornando forte. Ou seu filho, você é um homem abençoado, seu filho forte. Diz assim: vamos agradecer e louvar o Senhor por aquilo que Ele nos tem dado hoje, né? E aí o filho dele, na sua idade já adolescente, sai pelos campos e encontra um cavalo. Você é abençoado porque o seu filho conseguiu um cavalo, agora pode ajudar você na lavoura, nas coisas. Ele assim, louvado seja o Senhor, vamos ver como é que a coisa vai, né? Então não é conseguir um cavalo, não é uma benção assim. E o filho tá lá, tá treinando, tá tentando fazer aquele cavalo, domesticar aquele cavalo, cai do cavalo, quebra o braço e uma perna. Poxa, você consegue o cavalo, seu filho, agora você tá com o filho quebrado aí. Que maldição, que coisa que você recebeu, né? Nossa, ele diz: não tem nada de maldição aqui, não tem nada. Louvado seja o Senhor, vamos ver. Por aqueles dias, na região, o povo dele entrou em combate com um povo vizinho que declarou guerra a eles, e todos os jovens da cidade foram enviados para a guerra, exceto quem estava enfaixado e engessado, né? Estava todo amarrado. E aí todos disseram, né? Poxa, louvado o nome do Senhor, né? Porque seu filho não foi para a guerra. Então, muitas vezes a gente não sabe como receber e entender que é bênção e o que não é, né? Então essas situações que vão acontecendo na vida do homem, elas têm que ser vistas dia a dia, momento a momento. E o livro de Jó, ele quer tratar exatamente disso, ou seja, a retribuição do bem e mal nessa vida. O povo de Israel tentava refletir e entender isso, né? Essa concepção, ela se mostra discutível, sempre foi discutível. Na verdade, nem sempre os bons são recompensados e nem sempre com favores nessa vida, e nem sempre os maus são punidos, né? Por doença, por miséria, né? Os profetas e os sábios, eles, na caminhada do povo de Israel e na própria caminhada da vida do povo de Israel, se deu conta disso, né? Então você tem o rei que mais teve poder em Israel, ele era injusto, Saul. O rei que mais foi íntegro
assim, expandiu o povo de Israel, não foi abençoado com a construção, em poder construir o templo, que é Davi. E Salomão, esse homem que foi abençoado por Deus e construiu o templo e tudo, teve uma vida familiar muito patética, muito complicada, né? Teve a sua vida, a partir dele os seus filhos se dividiram e houve uma divisão do povo de Israel. Então, essa divisão, os reis que tinham grande poder eram os reis infiéis, os reis que eram justos, que eram fiéis à palavra do Senhor, eram reis que eram fracos do ponto de vista de poder político mesmo, né? Não tinham poder de persuasão e tudo mais. Então, tanto profetas quanto sábios de Israel começaram a pensar nisso. Se nós pegarmos Jeremias, capítulo 12, Salmo 76, Malaquias, Eclesiastes, eles vão tratar de reflexões sobre isso, né? E esse é o pano de fundo dos escritos do livro de Jó, ou seja, o autor apresenta um homem reto que perde seus bens. Nós vamos ver que no capítulo 1 ao capítulo 2 é isso, mostrada a vida abundante de Jó, né? Todas as conquistas de Jó, elas estão apresentadas ali, né? Então, Jó tem isso, Jó tem aquilo, Jó tem... E assim, é uma estrutura, muitas vezes a gente diz assim, meio que artificial. É uma estrutura artificial. O autor apresenta Jó como um homem reto, que perde seus bens, que perde a saúde em um grau extremo. Tudo isso acontece em menos de um capítulo. Não. E aí aparecem 3 amigos para fazer companhia, mas os 3 amigos são assim, são reflexões a serem feitas. São reflexões que vão questionar Jó, e Jó vai questionando e dá uma sentença. E passa o outro amigo, e questiona. E os amigos tendem a levar Jó a dizer assim, bom, o que você fez aqui? O que você fez aqui? O que você fez aqui? Então, as 3 maneiras, né, ou seja, as três questionamentos, eles terminam assim, Jó não fez nada. Jó não está reclamando do que acontece, mas ele não entende por quê. O porquê. Então, os 3 amigos, eles representam os questionamentos na vida moral, na vida social e na vida religiosa. Então, são reflexões que se vão diante. E aí, a última reflexão, que é a reflexão onde Jó apela para o juízo de Deus. Deus, me diga. Então, me diga, o que foi que eu fiz de errado? E aparece um jovem chamado Eliú, né, que em parte confirma os dizeres dos amigos e em parte dá uma nova explicação, né? Deus pode permitir o sofrimento dos bons para preservá-los do orgulho. Aí é a grande reflexão, ou seja, se nós pegarmos o capítulo 32, versículo 37, nós vamos ver isso. Ou seja, tudo aquilo que Jó passa é para que ele não seja corrompido. Aí Santo Agostinho, ele vai dizer uma frase muito interessante, né? Que o mais pernicioso de todos os males é o orgulho, né? De todos os pecados capitais, o orgulho, ele é a soberba, né? Soberba, ela se insinua até nas coisas boas. E a gente vê, a pessoa, ela pode deixar com que a fama, a fortuna, tudo aquilo lhe suba a cabeça. Isso vai para toda a humanidade, sem exceção. Nós pegarmos as tentações de Jesus no deserto, elas são feitas em cima dessas 3 realidades, do ter, do poder e do ser. Ou seja, o homem pode em algum momento achar que é mais que os outros, achar que tem mais que os outros e por isso tem direitos, achar que pode mais que os outros. Então as reflexões que são apresentadas no livro de Jó, elas nos encaminham a compreender essas realidades. E aí, na construção do livro, né, Deus intervém majestosamente e impõe o silêncio a Jó. Ou seja, Jó e os amigos se calam, né, porque ele pergunta, quem são vocês?
Quem são vocês para sondarem os meus pensamentos, os desígnios de Deus? E aí é a reflexão que muitas vezes nós mesmos chegamos, nos deparamos com isso. Ou seja, quem somos nós para dizermos que isso é desgraça, isso é graça, isso é bênção, isso é maldição? Se muitas vezes aquilo que... Eu sim, eu tenho algumas experiências na minha vida muito interessantes sobre isso. Eu reflito já exatamente sobre esse tema. Nossa, uma coisa que tinha tudo para me desmerecer, para acabar com a minha moral, me fez crescer. Eu já passei por situações da minha vida que eu teria motivos suficientes para dizer assim, tem alguma coisa errada. Não é assim, mas o tempo passa e aquela situação me fez crescer, me fez crescer, me fez crescer e me trouxe aqui. Então, essas realidades, essa reflexão sapiencial, ela é muito importante para os dias de hoje. Nós olhamos para situações da minha vida, para situações da vida da minha família, para situações da vida da minha sociedade. Essa semana eu estava fazendo uma reflexão assim, nossa, possivelmente nós teremos, não posso dizer graças a isso, possivelmente nós teremos, em função dessa pandemia, uma vacina contra uma doença no tempo mais rápido de esforço da humanidade. Ou seja, a humanidade se uniu para lutar em comum. Nós vemos Brasil, vários países do mundo unidos para encontrar uma solução para um problema. Isso é um bem. Isso é um bem. Eu vejo todos os dias pessoas se unindo para ajudarem outras pessoas que nunca se encontrariam na vida. Eu vejo famílias se esforçando para ajudar entes daquela família. Estava todo mundo bem. Você tinha isso, você tinha aquilo, você tinha aquilo, cada um tinha a sua vida, estavam vivendo lá. Agora não. Estão sentindo saudade. Estão sentindo saudade. Há um tempo atrás as pessoas não tinham mais esse sentimento. Até mesmo usava-se as mesmas ferramentas que se usa hoje, mas não se sentia saudade, não se sentia importância. Porém, tem outras coisas que nos levam a se questionar sobre outras coisas. Qual a importância que a gente dá para as pessoas? Quando a gente vê uma pessoa não levar em consideração a distanciamento, o uso de máscara, a higiene, coisa tão simples, não leva em consideração isso. Aquela pessoa demonstra o seu desprezo pela vida do outro. Então, todas essas reflexões são reflexões que estão sendo feitas, estão fazendo a humanidade crescer neste momento, através de uma coisa que teria tudo para ser, tem tudo para ser terrível, que são milhões de pessoas que perderam a vida. Essas reflexões, elas fazem parte da vida da humanidade em todos os tempos. É o que temos para hoje, mas que no hoje deve servir de alimento para hoje e para amanhã. Ou seja, não repetir os mesmos erros, de colocar, por exemplo, todo um sistema industrial na mão de um único país. Uma reflexão. Não colocar, não desprestigiar estruturas econômicas em detrimento a outras simplesmente porque lá é mais barato. E na hora que eu preciso que aquela não funciona, quem é que vai me dar suporte? Então, o livro de Jó, ele vai tratar disso, ou seja, bênção, maldição, elas mudam de lugar mediante aquilo que se conquista por último. Então, Jó, ele é levado a pensar, seus amigos são levados a pensar, ou seja, a humanidade é levada a pensar no quê? Na sua capacidade de entender o que Deus quer. Em tese, essa é a grande jogada
religiosa do livro de Jó. Ou seja, aquilo que me foi tirado talvez para que eu aprenda a dar valor. Aquilo que me foi dado para que eu aprenda a usar. Nossa, isso é tão simples, né? É tão simples, mas não é tão simples. Muitas pessoas recebem grandes bênçãos, mas não sabem usar. E muitas pessoas perdem coisas e não sabem como viver sem elas. Eu brinco com meus alunos quando eu digo o seguinte: você nunca vai ver um milionário chorando porque perdeu um iate, mas você vai ver pobres chorando porque não tem o que comer. Por quê? Porque talvez aquele homem tenha um iate, mas é mais uma coisa que ele tem. Mas quando o prato de comida é a única porção que eu tenho para dormir pouco confortavelmente aquela noite, sim, aquilo me faz falta. Deus não pode ser um iate na nossa vida. Ou seja, se perdermos, tanto faz. Deus tem que ser o alimento cotidiano e que, se nos faltar, deve nos fazer muita falta. Porque o resto tudo não tem importância. Mas aquela porção do pão nosso de cada dia, da palavra nossa de cada dia, essa tem que fazer a diferença quando chega. Então, quem sou eu para perscrutar os pensamentos de Deus? Deus é sábio, Deus é soberano em todas as suas ações. E Ele intervém na história de Jó, impondo um silêncio e perguntando: quem são vocês para julgar os desígnios de Deus? Vocês não devem julgar os desígnios, mas querer entender e compreender para que aquele desígnio me foi dado, porque tudo é graça. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó então reconhece a incapacidade de julgar, ou seja, ele reconhece aquilo que todo homem tem que reconhecer. Sou incapaz de julgar o todo, porque não conheço nem mesmo a parte que eu sou. Então, ao final de tudo, Deus recompensa, quando Jó chega a essa conclusão, Deus recompensa ele devolvendo tudo que ele tinha 7 vezes mais. Ou seja, não é que, trazendo para a nossa vida, não é que Deus deu 7 vezes mais, não, é que ele aprendeu a valorizar tudo aquilo que ele tinha com uma perfeição ainda maior. A saúde só é valorizada por quem não tem, ou por quem recobrou a saúde. Muitas pessoas que viviam aí não davam valor para muitas coisas, estão dando valor. Profissões que não eram valorizadas no nosso país vão ser valorizadas possivelmente a partir de tudo isso. Estou aplicando um pouquinho o que tem dentro do livro de Jó. Como se vê, Deus não confirma a tese de que bênção e fortuna fazem parte da mesma equação. Nem desgraça e pobreza, pecado, pobreza fazem parte da mesma equação. São situações na vida a serem vividas e serem compreendidas, né? Dor, sofrimento, elas foram dadas para que nós possamos crescer. Ou seja, a explicação do problema só pode ser dada quando tivermos noção de fato do que nós estamos ganhando e daquilo que estamos perdendo. Por isso, cabe aqui aquilo que o texto de Jó quer que o homem faça. Crie uma capacidade de reflexão sobre sua vida. Em qualquer momento. No momento bom eu tenho que refletir sobre o bom, mas saber refletir o que eu faria da minha vida se eu não tivesse aquilo. Para nós cristãos é muito interessante, porque nós temos 2 períodos do ano em que nós tiramos algumas coisas para aprender a dar valor a elas. Nós tiramos o alimento, nós tiramos a bebida, nós tiramos as roupas de festa e nos vestimos de saco. Advento, Quaresma, durante a semana a gente tem dias de jejum. Por que tirar uma coisa boa como um prato delicioso de comida, aquilo que eu mais gosto? Eu sempre expliquei para as pessoas assim, a gente deve fazer jejum daquilo que é gostoso. Por exemplo, eu não
não gosto de peixe. Assim, não é que eu não gosto de peixe, desculpa, falei errado. Eu não gosto de carne. Então, pra mim, ficar 40 dias sem comer carne é uma benção. Agora, eu amo comer ovo. Se eu ficar 40 dias sem comer ovo, eu vou... E eu já fiz penitências assim, 40 dias sem comer ovo, né? Então, a gente tem que tirar aquilo que mais nos dá sabor para saber o que fazer com aquilo. Ou seja, impor rédeas à nossa carne, à nossa existência, para que a gente possa aprender a dar valor àquelas coisas. Então, dar valor é um ato de sabedoria. Jó tinha 7 filhos, tinha 3 filhas, depois ele teve 14 filhos, 7, as filhas continuam as 3, mas assim, ele recebeu em dobro, não é que ele recebeu em dobro, o conceito não é esse, o conceito tem que ser entendido que assim, ele aprendeu a dar muito mais valor ao que ele tinha. Então, essas realidades são importantes para a nossa vida. Talvez a gente sinta saudade dos nossos pais quando a gente não tem como dar um abraço neles. Estou dando uma aplicação para o distanciamento social, né? Tem gente que ia na casa do pai e da mãe só para reclamar. Ia na casa se encontrava, só reclamava, ia falar. Agora não, agora sente saudade. Ia na casa da irmã só para contar lorota e coisa, mas agora sente saudade. Quer dar um abraço? Não pode. Quer dar um beijo? Não pode. Então, o livro de Jó é um pensamento que faz com que o povo de Israel crie a sabedoria da reflexão. Instrua, veja que a vida, a reflexão sobre a vida, né? Sobre as suas atitudes boas, suas atitudes ruins, ela não deve simplesmente ser marcada como bênção e maldição, mas, acima de tudo, sobre valores, a valorização. Nem sempre aquilo que eu acho que será uma bênção é de fato útil para a minha vida. E nem sempre aquilo que eu acho que vai me causar dor, né, vai me trazer poucos benefícios. Um país onde que já tivemos revolta da vacina, a gente tem que se cuidar com essas coisas. Reflexão, gente. Reflexão sobre bênção, sobre graça, sobre tempo, sobre espaço, sobre conquistas, sobre derrotas. Saber que por detrás de tudo isso existe um pensamento muito maior do que nossa sociedade. Existe a ação de Deus conduzindo a nossa vida. Esta ação, ela é muito importante, mas para ela ser útil para mim, se tornar bênção para mim, eu tenho que aprender a dar valor a ela. Essa foi a lição sobre o livro de Jó, primeira parte. Nós vamos ter a segunda parte agora do livro de Jó. Nós vamos tratar sobre ele do ponto de vista literário. Então, essa foi a primeira aula sobre o livro de Jó. Aqui é a Escola Teolófilos. Eu sou o professor Euclides. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Coloque o sininho aí para receber as notificações de quando tiver um vídeo novo. E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.